Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer Mais, Vencer Salê. Matrículas abertas. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Muito bem, agora são 9h02 em Campos. Já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Você acompanha este programa por esses aplicativos aí. E também acompanha pelo nosso... daqui a pouco, logo mais, né? Também na reprise, na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. RadMed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Hoje no programa conversando com o nosso secretário de Obras de Campos, vereador licenciado, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, advogado também, o nosso querido Fábio Ribeiro. Ô Fábio, falamos aqui sobre obras, que é a sua pasta atual, você, né, voltou aí, se licenciou para voltar a comandar a pasta, mas a gente quer falar sobre política. Você é político, acompanha diariamente o movimento político. Estamos aí a menos de um ano para as eleições de 2026, eleições grandes, onde a gente vai eleger deputados estaduais, federais, senadores. 2/3 do Senado muda agora. No estado do Rio são 2 dessa vez, governador e presidente da República. O fato que aconteceu no último dia 3, né, mexe com esse tabuleiro político, como é que fica? Vamos começar a entender isso tudo e eu trago aqui para você analisar a prisão do Rodrigo Bacelar, que ocorreu no último dia 3 de dezembro pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele foi convidado para uma reunião no gabinete do comandante da polícia e lá recebeu a ordem de prisão por suspeita de vazar informações da Operação Zargum, que prendeu depois o TH Joias. Esse é o motivo principal. Consta na investigação imagens, inclusive vídeo do TH Joia, que viralizou, mandando pro Bacelar, presida, chamando o presidente, né, de presida. E agora o que eu faço? Levo essas coisas aqui ou não levo?
Os caras vão até roubar, que é picanha, mostrando vários freezes lá, cheio de picanha. Pela voz, aparece a voz do Rodrigo falando, deixa isso aí doido. Depois, inclusive durante o seu depoimento, já preso provisoriamente, o delegado pergunta ao Rodrigo por que aquelas fotos, aquelas imagens, e a foto em que a Polícia Federal estava chegando à casa de TH Joias e ele mandou para o presidente, e agora o que eu faço? Enfim, meio que tentando envolver ali, me parece que o Rodrigo nessa situação. E o TH Joias já é condenado por envolvimento com o Comando Vermelho. Bom, depois disso, a Assembleia votou o projeto da CCJ 42-21, que aprovou a liberdade, então, do deputado estadual Rodrigo Bacelar. O ministro Alexandre de Moraes acatou algumas ressalvas, acatou aquela decisão da Assembleia e deu algumas medidas cautelares a ele, como o uso de tornozeleira, também a obrigação de dormir em casa, horário para chegar em casa sem poder atrasar, a não ser que haja votação na Assembleia, aquela coisa toda. Mas, sobretudo, entre outras coisas, afastou o Rodrigo da presidência da Alerj. Bom, eu quero que você analise esse contexto, como que você recebeu essa notícia da prisão do Rodrigo. E aí, não é provocando nenhum revanchismo, não é provocando discurso de ódio, não é nada. Só lembrando que nós temos uma disputa muito grande aqui na região, aqui em Campos, entre os grupos Bacelar e os garotinhos. Os garotinhos têm mantido aí um placar vantajoso sobre os Bacelar em termos de disputa eleitoral. Isso só no campo da política que eu estou falando. A única derrota imposta aos garotinhos pelos Bacelar foi a presidência da Câmara Municipal de 2022, que você colocou em votação dia 15 de fevereiro, não foi 15 de fevereiro de 2022, e o grupo Bacelar, então, venceu aquela eleição, apertada, mas venceu, 13-12. Eu queria que você comentasse tudo isso, mas isso, assim, fica à vontade, comenta, do jeito que você achar melhor, tranquilo. Mas não é para provocar discurso de ódio, nem... Não, tranquilo. Eu queria só fazer aqui uma separação da questão policial e jurídica e da questão política, né? Da policial e jurídica, a gente pede aí que a investigação siga, né? E vai ser decida por ela, né? Aí é a questão de investigação da Polícia Federal, da Justiça, através do Supremo Tribunal, por ser o Rodrigo Bacelar, o presidente, né, da Alerj. E aí a gente até manda um abraço aí para o seu Marcos Bacelar, porque a gente tem que ter esse reconhecimento aí, que é filho, né, do seu Marcos. E a gente presta até uma solidariedade a ele. Um abraço aí para o Marquinhos também, que é nosso colega. E a questão, e vamos analisar a questão política, né? Então, vamos lá. Eu acho, Cláudio, que a gente, vendo na disputa do Rio, né, e sempre eu falei isso aqui, a gente tem que ver o cenário também nacional. Então, você vê aqui o Eduardo Paes, que você vai falar em novas pesquisas aí, que eu tenho certeza que deve ter aumentado, não é? Que é um candidato de centro-esquerda, né? Vamos dizer assim. Ele é ligado ao Lula, mas também é do PSD. Então é de centro-esquerda. Que nós tínhamos também um outro possível candidato, o Rodrigo Bacelar, que é de centro-direita, né? Mas também com viés da esquerda, porque a gente falou aqui do pai dele, que é sindicalista, então, e eles mesmos, né? Os Bacelares apoiaram o Lula na última eleição para presidente. Então, mas ele vinha representando a União Brasil, que está dentro do centro, que possivelmente, né, seria feita aqui uma aliança com o PL, né, com o PP e outros partidos, né, o MDB, né, apesar
para aquele fato que você narrou aqui, quando o Bacelar ele exonerou o Washington Reis, ele causou um arranhão, né, nessa união dos partidos de centro-direita no estado do Rio de Janeiro, não é isso? Então a gente vinha um cenário nesse sentido. A gente vinha também, né, a disputa aí, né, do Senado, né, com Flávio Bolsonaro liderando, não é isso? A Benedita logo atrás, vinha o Cláudio, modestamente, não é isso? E com aquela operação feita no Morro do Alemão, né, isso mudou. O Cláudio passou até mesmo o Flávio Bolsonaro, que hoje, né, já se declara candidato a presidente da República, não é isso? Sim. Então... É meio que autodeclarado, porque o pai não pode dar entrevista, pode falar? Então, mas ele diz que a candidatura dele foi lançada pelo pai oficialmente. Então, e também já teve também um encontro entre a base de direito e tal. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Mas a prisão, estou falando de forma política, né, tá? A prisão do Rodrigo Bacelar, ele deu uma freada nessa vertente aí, vamos dizer, de união, estou falando União Brasil, né, junto com o PL, e uma repensada. Eu, para dizer a verdade, né, eu vejo hoje aumentar o favoritismo estou falando a nível de governo do estado do Rio de Janeiro, de Eduardo Paes, né, eu vejo isso aí muito nitidamente, apesar de, você mesmo falou também no início, que com a operação, né, você tem outras pessoas surgindo, né, ao governo do estado. Qual é o nome do secretário? Já que você está trazendo esses números aí, você acredita na inocência ou no envolvimento de Rodrigo? Não, eu me preservo a não falar, porque eu acho que a investigação tem que ser policial, entendeu? Perfeito. Então é uma coisa que é isso aí, porque eu como advogado e como político, eu gosto muito de preservar instituições. E a gente tem um princípio constitucional que é o princípio da inocência no Brasil. Então, a pessoa hoje, né, isso aí se perdeu. Aquilo que eu falei com você em off. Com a Operação Lava Jato, né, a gente viu ali vários direitos sendo atropelados. Então, não precisa da inocência. Todo mundo só é culpado depois de transitar de julgado. Isso está na Constituição, não é o Fábio que está inventando, não é isso? E, de repente, as pessoas começaram a julgar, não é? E a condenar as pessoas. A internet é o tribunal. Tem gente que é condenada sem julgamento. Não tem nem julgamento, não tem nada, não tem nem investigação e já é condenado na internet. Não, então eu fico com muito receio, né, de fazer qualquer tipo. Eu acho isso aí muito ruim, né, para a questão democrática, para a questão institucional. E eu acho que a justiça tem que ser feita. Então, eu acho que a Polícia Federal está investigando, né? Eu concordo, não é, com o senador, que é relator lá da CPI do crime, né? Organizado, quando fala que, infelizmente, as facções têm infiltrações, né, nos poderes, né? E isso é fato, né? Isso é um fato em que a gente tem que trabalhar isso e diminuir, não é? Mas é muito presente, muito nítido no Brasil, infelizmente. Mas eu não vou aqui falar se ele é culpado, se é inocente, porque eu não sou, primeiro que eu não sou Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito dele, né? E eu só estou querendo fazer a questão política. Na questão política, você falou ali que tem um embate entre Bacelares e Garotinho. Rapaz, deixa eu falar com você, sem menosprezar ninguém. Qual é o legado que a família Bacelar, estou falando politicamente, trouxe para Campos? Me diz uma obra, me diz um projeto, me diz um benefício. Fala aí. Não tem, né? Não. Me diz um legado da família Garotinho. Eu posso falar. Os bairros legais de Donana, de Ururaí, feito pela Rosinha. As creches feitas pelo Garotinho. Não é isso? As UBSs abertas pelo Garotinho. As escolas feitas, modelos feitos pelo Vladimir. Né? As estradas recapeadas pelo Vladimir.
né, o Hemocentro, a reforma do Ferreira Machado. Mas, Fábio, o Bacelar nunca foi executivo. Nunca foram executivo, isso é preciso saber, falar. Não, mas você acabou de falar aí. Ele foi governador interino. Interino. Ele foi secretário de governo. E o que ele trouxe para Campos? O cancelamento do repasse, né, da saúde. Então, quer dizer, eu não estou aqui, estou falando questão política, a questão jurídico-policial que seja investigado. Tá? A gente tem que separar. Então, eu vejo nesse score, quando você fala assim, de goleada. Mas por quê? Porque realmente as ações políticas, né, o Grupo Garotinho dá goleada no Grupo Bacelar. Eu acho que né, se você for tentar fazer uma comparação, né, em outro grupo político, né, que fez mais por Campos, você vai achar aí o grupo político de Arnaldo Viana. Não é o Bacelar. Entendeu? Em termos de ações políticas, né, revestido para o bem do cidadão campista. Então, e política, Cláudio, isso eu tenho convicção. Eu sou político, porque eu acho que a política é para fazer o bem. Não é para fazer o mal nem falar mal. É para fazer o bem. Então, fazer o bem-estar da população. Isso que é política. Então, a gente não pode comparar. Fábio, a única derrota, tanto é que você falou assim, a única derrota que o Grupo Garotinho tem é sua. Você falou isso, é minha. A única derrota foi aquela fatídica eleição da Câmara. Foi num contexto em que muitos atores... Aliás, o próprio Garotinho pediu ao Vladimir para que não colocasse em votação. Chegou a pedir você também? Ele comentou uma vez no aeroporto e tal, não coloca, mas não explicou o porquê. Mas isso aí é outra coisa, que a gente não... Eu assumo esse erro, porque eu era o presidente, quem tinha o poder ali de colocar ou não, né? Por mais que tinha vários pedidos para colocar, não é? Era do presidente. Então eu tenho que assumir esse erro, e foi um erro político. Mas para Campos, por incrível que pareça, foi muito acertado, porque depois daquela briga toda teve a pacificação. E depois, na pacificação, quantos investimentos vieram para Campos? A gente está falando aqui, não é? Só de bairros legais. Nós tivemos Vila do Pescador e Parque Saraiva que vieram, né, depois da pacificação. Então, a gente teve... às vezes a gente perde, não é isso aí, eu atribuo não ao Vladimir, não ao Fábio, não ao Cláudio Castro, mas sim a Deus, né, que ele é o Senhor de todas as coisas. Às vezes a gente perde, mas ganha, né? Então a gente não entende, mas depois a gente vai entender, sabe, Cláudio? Então, eu não quero minimizar também o problema, não. Então, só que estou falando aqui que a consequência foi positiva e não foi negativa dessa derrota, entendeu? Então, tanto é que, se você for pegar a eleição depois dessa derrota, foi a maior votação para prefeito que uma pessoa teve, entendeu? O nosso grupo elegeu, né, 19 vereadores. Então, se você for pegar, né, a gente vive 19 vereadores. Logo depois chegou a ter 20, né? A gente chegou a ter 20, depois o Paulo Cotier saiu. A gente vive de voto, né? O político vive de voto, de ações, né? Então vamos lá. Então, se você for pegar a eleição depois, né, da pacificação, você vê isso nitidamente, concorda? Sim. Você concorda comigo? Sim, a pacificação foi depois da eleição e sim, teve um período sim de bom relacionamento com o governo do estado. E isso fortaleceu o governo municipal liderado pelo Vladimir, concorda? Politicamente. Eu não tô falando a consequência dessa derrota, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso e mostrando a diferença do Grupo Garotinho e do Grupo Bacelar. O Grupo Garotinho executa, faz, traz, entrega. O Grupo Bacelar articula. E aí, o Rodrigo está de parabéns. Eu já falei isso aqui, não vou voltar atrás. O Rodrigo é um grande articulador, né? Então, a justiça agora está investigando até onde vai essa articulação dele, não é isso? Mas é problema da justiça. Eu estou fazendo aqui uma análise política. E da análise política, não essa prisão realmente mudou muito o tabuleiro. Não só a nível de Estado, mas a nível de região, né? Nós temos aí... Desculpa, antes de você comentar sobre a região, que aí eu quero entrar também nesse cenário porque o Rodrigo é um player poderoso. Com certeza. Porque o princípio
da inocência que você falou é simples. Até que prove ao contrário, todo mundo é inocente, inclusive o Rodrigo. Então não tem nenhum juízo aqui de valor, de julgamento absolutamente de ninguém. O que tem é o fato da prisão e, né? E aí a gente está fazendo e as consequências. Análise política. Ó, o Aloysio Abreu Barbosa traz aqui no blog Opiniões, antes da prisão do Bacelar, saiu uma pesquisa, pais favorito com Pimentel de novidade. Pimentel é aquele que depois virou o personagem do filme Bop, né? Ele foi policial no estado do Rio até 2004. Capitão Pimentel. Capitão Pimentel, que virou o Capitão Nascimento no filme, né? E ele, depois disso, criou um canal no YouTube, faz lá muito sucesso. Bom, na pesquisa que o Aloysio trouxe aqui, vários cenários, tem uma série de recortes aqui. Deixa eu só achar se eu consigo aqui, ó. No cenário 4 aparece o Capitão Pimentel. Tá aqui, ó. Na pesquisa Real Time Big Data, feita em. Peraí que. A letrinha também tá muito pequena ali, gente. Calma aí. Dos dias 1 e 2 de dezembro de 2025. Bom, Fábio? Antes da prisão, que foi dia 3. Aí a Luiz fala que eu tô pintando o cabelo, que eu tô velho. Mas não, cara, que você já viu, eu uso leite. A culpa é do computador? É do computador. Eduardo Paes aparece no cenário 4 com 45%. O Capitão Pimentel, 15%. Já é o segundo. Segundo. Washington Reis, 11%. Rodrigo Bacelar, isso aqui foi antes da prisão, entre os dias 1 e 2, no primeiro e segundo dia de dezembro. O Rodrigo foi preso no dia 3. Ele aparece com 10% aqui. Por isso que a gente fala que o Rodrigo é um player importante a ser considerado no tabuleiro político do estado do Rio. O Ítalo Marcílio, 3%. Bombeiro Rafa Luz, 2%. William Siri, 2%. E nulo branco, 8%. Não sabe, não respondeu, 4%. Como que você vê esse cenário, então, para o governo do estado, já que a gente emendou nesse assunto, depois a gente vai voltar. Isso é pós-operação. Sim, já é pós a operação. Não, nós temos, olha só. A mega operação da polícia no Alemão nós temos e na hoje, Penha. Nós temos hoje também, a gente tem que compreender a necessidade do cidadão, né, fluminense. Nós temos a segurança como um dos nossos principais problemas, não é? Principalmente nos maiores colégios eleitorais, concorda comigo? Sim. Então você vê ali de São Gonçalo até Duque de Caxias, o problema está sério, não é isso? E a gente vê, não é? O Pimentel é um grande comentarista, né, sobre segurança, entende muito, como damos soluções. Então, a questão eleitoral e Aloysio, ele é Aloysio, né? Abreu, ele é professor nisso, né? E falar que pesquisa é a fotografia do momento. Então, ali também você tinha ali uma, não vou dizer comoção, né? Mas um norte muito, muito forte, né? Da população sobre segurança. Eu não sei se isso vai sustentar até o momento da eleição, né? Mas, de qualquer forma, eu sou muito favorável a uma terceira via, sabe? Porque eu acho que quando você polariza, e o Brasil está todo assim, o estado do Rio não está diferente, né? Esquerda, direita, você fica sem opção, né? Quando você bota uma terceira via, porque o Pimentel não é ligado ao lugar, não, é ligado aqui, né? Policial, tudo bem, é mais de direita, a tendência, né? Sim. Mas, pelo que eu sei, ele não é nem filiado, Não sei qual partido. Não é? Então a gente não sabe a tendência. Então, quando você bota uma terceira via, isso é bom eu estou falando para a questão de você ter opções, né? Eu fico meio temeroso quando surge uma pessoa do nada, né? Como o Witzel surgiu, né? É meio coisa, mas o Pimentel não. O Pimentel, a gente conhece a história dele, ele, pelo menos em todas, eu acho que na invasão do Alemão ele fez comentários bastante importantes, né? Eu lembro, ele tem já inserções, já tem vamos dizer assim, um histórico, né?
Então, eu estou chamando a atenção porque o estado do Rio de Janeiro é muito complexo. Governar o estado do Rio de Janeiro, ele tem que ter um planejamento, um programa, um projeto para a questão da segurança pública muito grande, porque a gente tem esse problema. A questão da saúde, a questão da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro, e principalmente vamos falar aqui do crime organizado, da corrupção do estado do Rio de Janeiro. Então a gente não está aqui falando novidade, está falando aquilo que a gente vivencia, né? A gente aí você tem vamos dar um exemplo. Você tem um governador, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de quantos? Eu acho que mais de 200 anos. Só que Cabral, ele tem uma coisa que Rodrigo Bacelar não tem. Ele tinha informações, né, a nível nacional. Então, como ele tratou isso na delação dele, né, a gente não sabe, né? Isso é uma coisa que está lá, né? Mas a gente viu isso, né? Aí estou falando politicamente, tá, Cláudio? Não é nada disso, é politicamente. Então, mas a gente tem que tratar isso, a gente tem que ver isso. Então, eu acho que essa terceira via, eu acho, para mim, como cidadão, como eleitor, eu acho isso muito, muito positivo. Mas aquilo que eu falo, eu acho que a tendência é cada vez mais crescer o favoritismo de Eduardo Paes, né? Independente, né, dele ser centro-esquerda, porque ele na verdade, ele flutua, né? Eu acho que o Eduardo é bastante flexível nisso. Ele flutua tanto na direita como na esquerda. Tem pessoas de direita com bastante, vamos dizer assim, simpatia por ele, como também tem na esquerda, né? Então, acho que a tendência é essa. E vejo aí a possibilidade disso aí, uma torcida aí de cidadão campista, de vereador, a possibilidade do Vladimir Garotinho compor a chapa com ele, entendeu? Então, isso seria muito importante para nós, né, da região, né, e até, né? Ô, Fábio, você já puxou para Vladimir? Então vamos lá. Vamos trazer, então, como diz a Luísa aqui, parafraseando Mas isso é uma torcida, tá? Isso é uma torcida não de um amigo, porque amigo, você sabe que uma chapa do governo do estado do Rio de Janeiro é muito complexo. Mas de uma torcida de um político que eu acho que seria bom para Campos, nesse momento, a gente ter, né, uma composição, né, no governo. Você não acha também que a prisão de um campista no cenário político vai infectar a cabeça do eleitor, não? Falar, aí vem mais um de Campos, já teve um preso, outro governador, a outra governadora, e também sem fazer juízo de valores, se estão certo ou errado, não é isso. Mas o fato da prisão não vai meio que contaminar a cabeça do eleitorado, e pode ter se não tivesse alguma correlação com o nome de Vladimir, não, mas com o nome de Campos. Se não tivesse a prisão, vamos dizer assim, o contraponto político seria maior, né? Vamos dizer, o vice do Eduardo é o prefeito da cidade do outro candidato, que seria o Rodrigo Bacelar. Aí seria uma contraposição política perfeita, né? Mas com a prisão, eu acho que não. Acho que o Vladimir aí, o que fortalece o Vladimir, a chapa do Eduardo, é ele ser o representante do interior, entendeu? E no interior, né, a gente vê aí a liderança do Vladimir muito consolidada, porque a gestão dele, né, deu essa performance para ele, a questão dele mesmo, dele ser também um grande articulador, né, se aproxima dos prefeitos, se aproxima, né, dos deputados, ele não fica parado, né, dentro do seu gabinete, ele tanto se aproxima do cidadão campista, como também, né, dos políticos que são necessários, né? Então, quer dizer, eu não tenho esse olhar não, sabe, Cláudio? Vamos lá, deputados estaduais e federais aqui na nossa região, e aí a pergunta é, quantos você acredita que a gente consegue fazer dentro do grupo do Vladimir, fora do grupo e agora com esse novo cenário? A gente não tem noção do que vai acontecer, e até para comentar essa projeção fica mais complicado, porque tanto pode haver um desdobramento dessas operações, né? A unha e carne, por exemplo, que é a que prendeu o Rodrigo,
como pode haver revelação da Operação Oricalto, que tem ainda a participação, pelo menos porque não tem nenhuma informação, é um mistério essa tal de Operação Oricalto. Oricalto é uma espécie de um minério raro, está entre o cobre e o ouro, que está relacionado àquela, não sei se é mitologia, a Luísa que me entende bem dessa história também, mas mas está relacionado àquela cidade de Atlanta que afundou, que está lá escondida, perdida no mar. Enfim, mas é relacionado a isso. Até tem várias denúncias, o pessoal já fala nome, mas isso, na minha opinião, é completamente arriscado. Da gente aqui não usa isso, essa metodologia de trabalho, é o que está no papel da Polícia Federal, civil ou militar, a gente vai trabalhar em cima daquilo ali. Agora, as investigações e as fontes falam que tem até mais 5 deputados, inclusive da região, estariam envolvidos nessa investigação, estariam envolvidos seriam revelados nessa Operação Oricalto, que não foi divulgada ainda. E que o ministro pediu informações sobre ela, Alexandre, para dar sequência lá ao seu processo. Bom, como é que fica esse tabuleiro político agora? O grupo do Garotinho sai fortalecido aí com essa prisão de novo, né? Trazendo esse tema. Será que o Bacelar agora vem candidato? Não vem? Havia aquela expectativa dele vir para governador ou para deputado estadual, federal, ou até mesmo projetava-se aí a sua ida para o Tribunal de Contas, que ele mesmo fala, meu sonho. Então, assim, dos candidatos que nós temos hoje em Campos, já com os nomes colocados aí, dentro do grupo do Vladimir ou fora do grupo, qual o total que você acha que a gente faz para estadual e para federal? E tem uma conversinha também que eu soube, que um amigo meu me falou, que de uns dias para cá, Vladimir tem feito uma espécie de agradecimento, e eu vi até na internet também. Eu quero agradecer a todos, eu consegui fazer o que eu pude, o que eu não fiz foi porque eu não consegui mesmo, mas foi toda a dedicação. Bem que está se despedindo da prefeitura, interpretação minha, ninguém falou, eu que estou falando aqui, falei, mas Vladimir está... Então ele vem a federal, não vem a vice, como é que é isso? Que ele tem que sair até abril do ano que vem, tem prazo. Vamos começar com o real e depois a gente vai no CI. E o CI na política tem que ter também, né? Vamos no real. Hoje Campos tem 4 deputados estaduais, não é isso? E um federal, que é o Caio Viana, mesmo sendo suplente, um federal. Eu como político, é lógico que a gente sempre acha que no mínimo a gente tem que manter essa representação. Então vamos lá, nós temos 4 estaduais, e nós temos aí o Bruno Dauari, o Rodrigo Bacelar, o Thiago Rangel e a Carla Machado, que é ligada à São João da Barra, mas que teve 17 mil votos aqui no pleito de 2022. No pleito de 2022, estou falando no pleito de 2022, nós tivemos 2 candidatos ligados ao grupo Vladimir. O Bruno Dauari e o próprio Thiago Rangel, que teve o apoio do Vladimir. Ele fala que não, mas teve, e eu posso garantir isso porque o Vladimir foi às reuniões dele, ele estava conosco e tal. Então, o Thiago Rangel compunha, né, a base, tinha indicações no governo, então, quer dizer, foi eleito pelo grupo Vladimir. Então, isso é para fazer a projeção, tá? Então, a gente tem hoje, no meu modo de entender, o Bruno Dauari, que vem aumentando a sua base eleitoral em Campos, né? Ele, como secretário de Habitação, ele trouxe benefício não só para Campos, mas para toda a região, né? Com programas na questão, né, de lazer, de esporte, que é a questão dos campos, né? Tá aí fazendo a pavimentação de vários bairros também, né? Legais, como Tapera 3. Então, ele está realmente crescendo a sua base eleitoral no município. Então, eu acredito que, em termos de performance eleitoral, ele não vai ter nenhuma perda. Eu acho que ele foi, né? A gente tem que pontuar isso também. Na eleição de 2022, foi o mais votado como deputado estadual em Campos, fazendo 47 mil votos. Né? Uma votação muito expressiva. Eu não vejo ele muito longe disso.
tá? A minha projeção que eu faço. Vejo um outro candidato nosso, né, que é o meu colega e amigo, presidente da Codenca, o Thiago Virgílio, né, também crescendo muito, porque isso é característica dele, né, Pitbull, né, Pitbull, né, todo mundo chama de Pitbull porque ele realmente, como é que você falou mesmo? Ele é que bota a alavanca no campo. Alavanca no campo. Era na época de Rosinha, prefeito era Pitbull Rosa, que aí a molecada já não perdoa, né? Não tem. Mas vejo também a pré-candidatura dele crescendo bastante, e com a prisão do Rodrigo Bacelar, você vê aí uma abertura, né, no eleitorado do Rodrigo, que foi o segundo mais votado em Campos, né, fez 27 mil votos. Você me corrige se for contrário. 27 mil votos, que eu acho que esse voto, né, a gente não vê por enquanto, estou falando por enquanto, isso pode mudar, a gente não vê uma candidatura, por exemplo, a deputado estadual do próprio Rodrigo, a gente não vê uma candidatura a deputado estadual do Marquinhos Bacelar, entendeu? Então, eu acho que esse voto pode ser pulverizado, pode ser, né, pode ir para um outro candidato. Vai para qual candidato? A gente não sabe, né? A gente vê aí na oposição a candidatura do vereador Michael Cruz, né? Pré-candidatura do vereador Michael Cruz, que tem algumas, vamos dizer assim, apoios, né, de vereadores como o Rogério Matoso, como o Danilo de Rio Preto. Né? Não sei o tamanho, né, dessa candidatura ainda, não sei como é que está, eu não estou conhecendo, tá certo? Mas eu faço uma projeção. Tem apoio de Quaquá, do PT, no PT. Você tem o Michael Cruz, né, do PT, e tem a deputada Carla Machado, que está sendo questionada dentro do PT pela posição do voto favorável à soltura do Rodrigo Bacelar. Então, a nível eleitoral também do Carlos Machado, eu acho que apesar dela ter uma votação muito boa em 2022, eu acho que vai cair também, entendeu? Então, acho que esse voto também é capaz, não sei se migra para o Michael Cruz, não sei se a professora Natália é pré-candidata, né? Eu estou falando a nível de município, né? Que você me perguntou, foi isso, né? Não, é no município. Deputado estadual. Eu sou corrente minoritária no meu grupo, mas eu acho, né, que diante do cenário caberia uma terceira candidatura, entendeu? A princípio seriam 3, Bruninho, Tiago e Caio Viana, mas Caio já anunciou que ele vem à reeleição de federal, e aí me parece que o combinado com o Vladimir, o acordo com o Vladimir é para estadual e não federal. Eu acho, tipo assim, que está cedo ainda para definição, porque eu estou falando tipo de cenário. Esse cenário que eu estou falando com você é um cenário que realmente cabe por tudo aquilo que a gente vem colhendo, né, nas eleições anteriores. Tanto em 2022 nós fizemos o candidato a deputado estadual mais votado. Em 2024 nós batemos o recorde com o nosso prefeito, elegemos 19. Então acho que o nosso grupo está em ascensão eleitoral, né? E eu acho que caberia mais um, né? Por exemplo, porque eu estou dando exemplo, tá? Eu estou aqui, eu acho que nós temos 2 pré-candidaturas consolidadas, a do Thiago e a do Bruno, né? Mas, por exemplo, o Caio sendo candidato também, pré-candidato a estadual, por que o Garotinho não pode ser pré-candidato federal? Estou dando exemplo, entendeu? Mas ele parece que pré-candidato a deputado federal, então, o Garotinho. Então a gente seria ali entendeu? Sendo o Vladimir, não é? Sendo o Vladimir. Não, você está sugerindo uma dobradinha entre Caio e Garotinho? É isso? Caio e Garotinho, Bruno e Garotinho e Thiago Garotinho. Não bota e Thiago e Garotinho. Eu estou sugerindo os nossos candidatos, pré-candidatos estaduais, com dobradinho com o nosso pré-candidato federal. O que eu estou falando aqui com isso? Eu acho que nós temos que ter uma pré-candidatura federal forte, porque Campos precisa dessa representação em Brasília, não é? A gente precisa disso, isso aí foi nítido, não é? A nossa, vamos dizer assim, dependência ao cofinanciamento de saúde do Estado, né? Vamos dizer assim, uma representação
eleita, que é diferente de você ser suplente, com todo respeito aqui, eu estou falando, né? Porque você, quando é suplente, você negocia gabinete, você negocia emenda. As emendas impositivas. Então quer dizer, eu estou falando aqui de um deputado federal eleito, que é diferente de um deputado federal suplente, que pode ser até o Caio. Estou falando aqui que a gente tem que ter um deputado federal forte, nosso grupo, e que, dependendo do cenário, cabem 3 pré-candidatos estadual. Por quê? Porque Campos, tradicionalmente, e a gente pode falar, né, nessas 2 últimas eleições, fez 4 deputados estaduais. Né? Em 2018, foram eleitos o saudoso João Peixoto, o saudoso Dilviana, Bacelar e Bruno Dauari. Entendeu? Então, repetimos em 2022. Então, é o que eu vejo. Eu acho que quanto mais representantes do nosso município, melhor. Né? E o nosso grupo, por ele, né? Eu estou falando em eleições, tá? Eu estou falando de números. O nosso grupo ele está em crescimento eleitoral. Concorda? Perfeito. Então, por isso que eu, né, como vereador, como membro do grupo, eu torço pela pré-candidatura do nosso prefeito a vice do Eduardo. Porque aí você estaria, já pensou, você com um representante na chapa do governo do estado, um deputado federal e 4 deputados estaduais, então a cidade estaria bem representada. Então é isso que eu torço por Campos. Eu não estou falando aqui de grupos políticos, só acho que o nosso grupo político ele está em crescimento, porque ele tem provado, né, que ele entrega muito serviço, né, através da gestão do prefeito Vladimir Garotinho. O grupo tem provado isso. Então eu acho que seria a hora da gente ousar mais um pouco. Agora, se Vladimir não vier... Eu sou voto vencido dentro do grupo, tá? Você é voto vencido dentro do grupo. Mas eu não tenho que falar o que eu acho. Se Vladimir vier a federal e não a vice, aí muda o cenário. Não, muda o cenário, mas eu acho que tem pegada para 3 deputados estaduais também. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Entendeu? Você aconselharia Caio Via estadual? Aconselharia ou sugeriria, sei lá? O que eu acho é o seguinte, eu sou das antigas, sabe, Cláudio? Eu já falei aqui que eu acho que a internet é um avanço, mas eu fico muito receoso pela não regulação da internet. Não é questão de monitoramento nem nada, não. Você tem que regular, tem que dar responsabilidade a quem publica, porque hoje as pessoas só pensam em lacrar, né? Em a questão de likes, e muitas das vezes elas gostam de ver o vídeo, mas não prestam atenção nem no conteúdo, né? E a verdade é essa. Então, o que eu quero dizer isso. Vamos lá, que a questão é eleitoral. A gente precisa de representação, certo? Então, o Caio, né? O Caio, eu estou falando que eu sou tradicional, é por isso. Eu acho que a gente tem o bom político, ele tem que ter palavra, ele tem que cumprir com os acordos, né? Então, hoje, e eu falei aqui, né, eu falei com você, numa entrevista a você, que o Caio foi muito importante, né, na reeleição do Vladimir em 2024. E existe um acordo com ele. Então, acho que o Vladimir sendo federal, ou o Garotinho, ou a própria Tassiana, que também, né, tem essa possibilidade, o Caio tem que ter preferência para estadual. Por isso, pelo acordo. Entendeu? Então, eu sou um cara, estou falando disso, é o meu pensamento. Não estou falando que o grupo pensa assim, não, tá? Sou eu que penso assim. Eu acho que se a gente manter os acordos, a gente vai, né, cumprindo e crescendo. É o que eu acho. Total. Você acredita que aí sim entra a região, grupo de Vladimir e... Fazer 4. Eu acho que a gente repete os 4. Seria 3 do grupo de Vladimir, 2 a 2? Depende, aí a gente tem que ter um cenário. A gente tem que ver um cenário. E federal? A gente depende. Olha, federal, o nosso município ele tem potencial para 2, não é? E a gente tem que articular. Eu defendo pelo menos um candidato forte do nosso grupo, entendeu? Seja o Garotinho, o Vladimir, ou Tassiana, ou de repente o cenário o próprio Caio, mas a gente tem que ter, não é? A gente tem que ter um candidato forte pra gente, porque a gente precisa eleger esse candidato, porque faz muita falta
repito, estou falando aqui como gestor, estou falando aqui como político, faz muita falta ao município, à região, um representante, né, do nosso município. Por exemplo, você falou da inauguração da emergência do Ferreira Machado. Me diz, como é que foi feita essa obra? Através de emenda de deputado federal, deputada Clarissa Garotinho. Foi uma delas. Foram vários deputados, né, mas ela colocou. Nós tivemos a inauguração, não agora, mas lá atrás, do Shopping Popular, deputada Clarissa Garotinho. É importante, nós temos hoje, dentro do Álvaro Alvim, não é, um equipamento, não é, que eu acho acelerador linear, né, que traz muito benefício para a região, verba federal, deputado Antônio Garotinho. Então, quer dizer, eu poderia também dizer aqui, né, diversas verbas que o deputado, eu queria dar um abraço para ele, que eu estou com saudade dele, o deputado Paulo Feijó trouxe também para o nosso município. Então, é importante. Vou dar um exemplo aqui, vou falar também. Nós inauguramos ontem o CREAS, verba federal, deputado Marcão Gomes, quando foi deputado federal. Né? Nós vamos inaugurar agora a residência exclusiva. Uma melhoria para 11 crianças que foi lá ontem? Foi lá ontem. Marcão deve Gomes. Chata beça aí também, nós, olha só, ele trata meus filhinhos, porque realmente ele trouxe. Mas ele mesmo. deve estar muito chato com esse negócio de Flamengo, né? Mas é insuportável. Meu Deus. É verdade. Mas estou falando com você. Então, eu estou mostrando aqui, Cláudio, como é importante para o município ter um deputado federal. Entendo. Então a gente não pode vacilar mais, entendeu? Então a gente Você conhece um tal de Alair Ferreira? Tá doido. Não, a gente trouxe, eu tenho 57 anos, parece não, mas tenho. Aí, então, foi a melhor do dia. Fechou. Vamos acabar a entrevista aqui. Aqui, ó. Não parece não, mas eu tenho. Eu sou da época do Alair Ferreira. Você vai lembrar do Campeonato Pecado de Surf, lembra disso? Sim, sim. Do nosso amigo Renatinho Duarte, que era filhado. Então, do Araí. Então, quer dizer, eu sei dos benefícios, como é importante ser. Não é? Você quer ver um camarada que foi deputado federal, mas que isso trouxe para o Brasil, Walter Silva, deputado federal por Campos. Sim. O cara fez histórico também, muita coisa. Então, quer dizer, precisamos ter um representante em Brasília do nosso município. Você está correto. Aqui, para fechar, só um minuto para você comentar para mim, que são 9h47 já. O atraso é devido à falta de energia por conta dos... A vítima foi a gente dessa vez, né? Dos cabos que foram roubados aqui, de energia no centro. Intenção de voto para presidente com o Flávio Bolsonaro no cenário. Quem fez essa pesquisa e traz aqui a interpretação dessa pesquisa é o Aloysio Abreu Barbosa. Ele coloca aqui, ó, em um dos cenários, com o Flávio no jogo, o Lula ganharia no primeiro turno. Vou encurtar aqui para a gente comentar mais fácil, para te passar mais facilmente. Com Flávio Bolsonaro no cenário político sendo candidato, a pesquisa pegou que Lula ganha no primeiro turno. 51 contra 36 do Flávio. E aí, volta o Tarcísio, num outro cenário aqui, Lula versus Tarcísio. O Lula até ganharia, mas não ganha no primeiro turno e fica apertado. 47% Lula, 42% Tarcísio. Pulveriza, não pulveriza a direita, é uma técnica boa, não é arriscada. Tá se falando de disputar contra Lula, que é um mestre em articulação e também tem muita sorte, aquela história da sorte, não adianta só trabalhar. Como que você projeta esse cenário federal? Essa também é a minha leitura, tá? Estou aqui também. O que eu acho? Eu, como eleitor, né, já falei aqui, eu gostaria de uma terceira via. E eu acho a figura do Tarcísio representar uma terceira via, apesar de ser da terceira. É um cara que é flexível, é um cara que entra na esquerda, né, que entra também na direita, é um cara, né, que é gestor e não tem uma formação política, né? A origem dele não é política, ele se fez político, mas é um cara que eu acho que representaria a terceira via. Porém, eu acho que São Paulo é estratégico e a direita não pode perder São Paulo.
Então, eu acho que o Tarcísio vem à reeleição de São Paulo. Então, eu acho que o Tarcísio, isso é o que eu acho, a minha leitura. Eu acho que o Tarcísio não participa dessa eleição. Por quê? Porque ele repetindo São Paulo e tendo a mesma performance que ele está tendo no primeiro governo, ele vai chegar muito forte, né, daqui a 4 anos sem o Lula. Né? Que aí não vai ter o Lula mais, porque o Lula estaria na sua reeleição, então ele não poderia sair para o 3º mandato. Concorda? Então, eu acho que, estrategicamente, né, esse recuo do Tarcísio é para fortalecer, né, a direita em São Paulo, que é um estado, um colégio eleitoral importantíssimo, um estado importantíssimo, a maior economia do Brasil, não é isso? E você ter fôlego para vir numa disputa presidencial daqui a 4 anos com bastante, vamos dizer assim, com bastante força, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade. A questão do Flávio, não é o lançamento do Flávio, estou fazendo essa leitura minha. Né? O Flávio, ele poderia repetir ali, isso aí mesmo que a pesquisa está falando, de 36% a 45% dos votos. O que já daria para a direita uma boa performance, entendeu? Então, eu acho que a direita, essa leitura é minha, ela pode optar, né, por uma candidatura forte e bater de contra o Lula, que você mesmo falou agora que Lula, como candidato, ele é diferenciado. Eu não estou falando como gestor, não, como candidato. Ele é diferenciado. Então, ele é diferenciado. E guardar forças, fazer um Senado, né, um grupo de senadores forte, um grupo de governadores forte, e tentar ir daqui a 4 anos, já bem mais forte, ou sair aí com essa terceira via, com esse simbolismo da terceira via e encarar o Lula sabendo que pode perder ou ganhar. Concorda? Então porque hoje não tem um favoritismo. A própria eleição do Lula, ela foi muito apertada, não é? Ela foi apertada. Sim. Apesar de ele estava lutando contra a máquina, mas não é? A gente tem que fazer isso também. Esse não. Mas ele hoje não, ele é a máquina. Então, eu acredito que tem essa possibilidade. Não acredito que o Tarcísio venha, eu acredito que ele fique para a reeleição em São Paulo, que se fortaleça realmente como líder, né? E tente uma eleição lá na frente sem o Lula. Que seria diferente, um cenário bastante diferente. Para quem não sabe de política, a gente fica só aqui acompanhando de longe, mas o tabuleiro político é muito interessante. Mas não é um xadrezinho. É um xadrez fantástico. E o Lula é mestre nessa arte, quanto tantos outros bons políticos brasileiros nessa questão de fazer política. Você fala em Tarcísio não sair para fortalecer São Paulo, a direita, aquela coisa toda. Lula percebe a movimentação da provável saída de Tarcísio para a candidatura, pré-candidatura a presidente, e faz o que? Traz bolos para o governo federal para fortalecer bolos em São Paulo para ele ser o governador. Para segurar o Tarcísio. É um negócio impressionante. Não, eu estou falando, o Lula... Ou para tentar segurar o Tarcísio ou não, mas é uma articulação que ele traz. E se eu pensei em outra coisa. Se ele vem pré-candidato, o Lula acredita que ele ganha, isso hipoteticamente, aí ele fica como presidente e ainda bota bolos lá como governador, isso no sonho perfeito dele lá, enfim, essa coisa de política vamos falar rapidamente de Vasco Fluminense. O que Diniz fez ontem? Botou o Berguete em cima do que? Do seu Beck. E eu falei, cuidado com esse cabruco desse tal de Freitas. Então... Esse zagueiro nosso é uma avenida. O bicho é um morto. O bicho parece até um... Então, meu amigo. Vou nem parar de falar. Esse cenário, eu só estou te falando que política tem muita coisa para... mexe muito. Eu só estou te falando. Estão falando hoje em possibilidade. É o tal do extra... Impossibilidade. O que eu vi hoje? E quando o Flávio lança, estou falando da minha leitura. O Flávio lançou a candidatura... Ele já está falando que o Tarcísio é candidato à reeleição, amigo. A jogada mais conservadora, mais... Entendeu? Forte abraço, obrigado pela visita. Muito obrigado. E eu falava com você cedinho, né?
6 e pouca, você já estava acordado. Já estava vindo para cá. Já estava vindo, eu falei, ô Fábio, acho que nós não vamos conseguir, tá sem energia, os caras roubaram os cabos aqui e tal, mas o Patrick veio, socorreu a gente aqui de forma extraordinária, colocou a rádio no ar e eu falei, Fábio, vem para cá então que vou começar o programa mais tarde, mas vamos, você veio, então obrigado pelo seu carinho. Cláudio, com a gente. Você me tirou da academia hoje, eu vou à academia todo dia, 6 horas, e eu fico falando isso porque eu quero fazer esse registro. Eu perdi 16 quilos, você também perdeu 40. Então, 40 quilos. Então eu só estou incentivando você que tem mais de 15 anos, como nós. Né? Passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho de 15 anos. Faça atividade física, procura melhorar um bocadinho a sua vida, porque a vida é muito importante. E outra coisa, nós só temos um Salvador. A gente está falando de política, de vários nomes aqui, mas só tem um Salvador, Jesus Cristo, tá? Então vamos aí, eu queria dar essa mensagem. Vou fazer uma mensagem bonita na Folha da Manhã de Natal, porque Cláudio não me deixa... Em paz, não. Deixar nisso aí em paz. Não. Mas eu queria, nesse mês de dezembro, desejar a você, campista, muita luz, muita paz, e pode ter certeza que Jesus está pensando melhor para a nossa cidade. Amém. Gente, fechamos aqui o Folha no Ar. Desculpa aí mais uma vez o atraso. Obrigado pela compreensão aí, o Cristiano, a direção. Tivemos esse problema com os cabos da energia, mas já está tudo restabelecido, tudo ok. E a gente volta na segunda-feira, agradecendo a você pela audiência e pela paciência. O Zé Vitor mandou para a gente aqui, lá de São João da Barra, teve um registro aqui de... deixa eu achar aqui, o falecimento do Manuel Alves Barreto. O velório dele está sendo realizado até meio-dia. Vai ser no Estreito, localidade de São Francisco, onde morava seu Manuel Alves Barreto. Depois segue para a Câmara Municipal, né? O traslado aí do cortejo aí com o seu corpo, para a Câmara Municipal de São Francisco. O sepultamento às 16h30 no cemitério também lá da cidade de São Francisco. Ele foi vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito de São João da Barra, quando São João da Barra tinha ainda São Francisco como distrito, que era o chamado Sertão, né, de São Francisco. Você chegou a pegar seu Manuel... Ele foi vice de Betim? Foi, não sei... Manuel Alves Barreto. Acho que o último prefeito Manel Roxim, que hoje o presidente. Manel Roxim. O presidente da Câmara hoje de São Francisco é filho dele. Manel Roxim. Então, um abraço aí a todos os familiares, a todos enlutados aí. Nossas condolências e que Deus dê força aí a todos nesse momento. 9h57.